Olá, sou Chico Oliveira do canal Perguntar Não Ofende. Tudo bem com vocês, pessoal? Bom, eu quero continuar aqui a segunda parte da série A Justiça de Deus, né? Passagem onde fala de certa justiça que Deus pratica, principalmente com os inocentes, né? Bom, vamos ver aqui. Abraão implora para que Deus não mate todos em Sodoma e Gomorra. O que é estranho, já que mais tarde, em Gênesis, capítulo 22, versículo 2 e 10, Abraão nem mesmo questiona, né, assim, o pedido de Deus para que ele mate o próprio filho. Mas enfim, né? Então ele faz o seguinte lá em Sodoma e Gomorra. Ele faz duas perguntas para Deus. Destruirás também o justo com o ímpio? E também a outra. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Aliás, duas boas perguntas, não é verdade? Está lá em Gênesis 18, versículo 23, 25. Vamos dar uma olhada. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? Como é que Abraão se aproximou de Deus, hein? É uma boa pergunta, né? Já que perguntar não ofende, né? Abraão aproximou-se dele e disse, para se aproximar, se Deus é espírito, como é que ele se aproximou? Hein? Só estou perguntando. Bom, mas vamos continuar. Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás um lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado, a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele. Se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? E ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas me permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tenho acabado de falar com Abraão. O Senhor partiu. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. O Senhor partiu. Esse Senhor é espírito? Ou será que ele estava ali tete a tete com Abraão? Estou falando assim, Abraão vendo ele. Hein? Só estou perguntando, porque perguntar não ofende.
Mas aí veja só uma coisa, esse Deus não sabia se tinha 30 justos, 40 justos lá em Sodoma e Gomorra? Será que ele não sabia? Hein? Ele que é onisciente, sabe todas as coisas. Será que ele não era capaz de ver que tinha 10, 30 ou 40 justos na cidade? Vocês já pararam para pensar nisso, vocês evangélicos? Bom, veja só, outra pergunta, né? Sodoma e Gomorra foram destruídos, certo? Aí eu pergunto para você, porque perguntaram no vídeo. Primeiro, Deus não sabia se tinha 40 ou 30 justos ali. Abraão não conseguiu achar 10 justos na cidade inteira. Aí eu pergunto, será que não tinha 10 crianças para Abraão salvar? Nem 10 crianças inocentes, justas. 10 crianças. Será que não tinha naquelas duas cidades? Será que não tinha realmente? Então é difícil de engolir essa história, né? Esse Deus destruiu cidades, duas cidades, por causa do pecado, da impiedade daquele povo. Alguns pregadores dizem que foi por causa do homossexualismo. Balela, falta de leitura dessa passagem aí, né? Porque na verdade não é isso que diz a passagem. Mas enfim, será que não encontraria, esse Deus destruiu duas cidades com mulheres grávidas e crianças inocentes. E esse Deus não achou 10 justos na cidade, 40, 10, 5, uma. E Abraão também não. Abraão não conseguiu salvar nem 10 crianças. Tirem suas próprias conclusões dessa justiça de Deus. Mas vamos continuar. Ai, ai. Aqui. Ló se recusa a deixar 2 anjos à mercê de um bando de pervertidos. E ao invés disso, ele oferece as 2 filhas virgens. Ele diz para o grupo de estupradores: fareis dela como bom for nos seus vossos olhos. Este é o mesmo homem que é chamado de justo. Ou seja, tá certo, a passagem não fala que Ló sabia que os 2 homens eram anjos. Ló não sabia, tá? Mas vamos usar o raciocínio. Você como pai, para defender 2 forasteiros de uma cidade cheia de pervertidos, né? Que queriam abusar dos homens. Você daria suas 2 filhas para salvar 2 forasteiros que você nem conhecia? Suas 2 filhas virgens, no caso ele dizia que era virgem, mas era mentira. Hein? Aí vem uma justiça que eu pergunto para você, principalmente mulher. Sabe por que Ló disse que as filhas deles eram virgens? Porque na verdade elas não eram. Mas sabe por que ele disse que elas eram virgens? Hein, mulher? Para ficar mais atraente para os estupradores. Sabia disso? Pois é, né, mulher? E vocês adoram esse Deus aí, né? Vocês adoram esse Deus, falam que esse Deus é bondoso, falam que esse Deus é poderoso, esse Deus é justo. Será que é mesmo? Né? Mas é isso aí. Ele oferece as 2 virgens. Como é que será o nome de Ló, o sobrenome de Ló, hein? Será que era Nardoni? Mas essa passagem, vocês podem ver direitinho, né? Esse que era o homem chamado de justo por Deus, né? Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8, e Gênesis, capítulo 19, versículo 8. Tá? Essa passagem aí que Ló oferece as 2 filhas. Né? E aqui vem a parte que eu falo, né?
Ló mentiu sobre a virgindade das suas filhas, mas era uma mentira justa e íntegra, com pretensão de fazê-las torná-las mais atraentes aos estupradores. Gênesis capítulo 19, versículo 8 e Gênesis 19, versículo 14. Pode ler essas passagens aí, mas de preferência ali o capítulo todo, tá? Para você ver como Deus é bonzinho, né? Ai, ai. Deus mata todo mundo, homens, mulheres, crianças em Sodoma e Gomorra, fazendo chover enxofre e fogo, bem quase todo mundo. Ele poupa Ló, o justo, e sua família. Gênesis 19, 24. Né, gente? Tá aí. Aí veja só uma coisa. Como aqui essa própria parte que eu estou pegando, né? Ele mata quase todo mundo, só deixa a família de Ló, né? Mas mata homens, mulheres e crianças. E quantos homens e mulheres e crianças talvez que estivessem ali morando em Sodoma e Gomorra, nessas duas cidades, e que eram pessoas decentes? Será que naquelas duas cidades imensas era só a família de Ló que era decente? Sendo que esse Deus não sabia quantos justos tinha na cidade. É só vocês lerem com atenção os capítulos e versículos passados que falam um pouquinho antes disso daí, tá bom? A mulher de Ló, sem nome na Bíblia, né? Olha para trás e Deus a transforma numa estátua de sal. Gênesis capítulo 19, versículo 26. Ai, ai. Vamos ver, cara. Seu servo, vou começar um pouquinho mais acima. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhe disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, se não esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. É para zoar com a cidade mesmo. Está bem, respondeu, também atenderei o seu pedido. Depressa fuja, porque não poderei fazer nada. Estranho isso, né? Porque o Senhor do tempo não conseguiria segurar o tempo para Ló e sua família chegar lá mais tranquilo? Não sei. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Aí é que a coisa. Veja só, gente, vamos usar o raciocínio. Quantas vezes você esteve andando na rua, uma rua, aí atrás de você se escuta uma freada de carro. Você olhou para trás ou não olhou para trás? Hein? Você está andando numa rua, tá indo ao banco, supermercado, não sei, aí você ouve atrás de você, tá? Um casal começar a bater boca. Ah, seu filho da puta, você está pagando a pensão alimentícia. Você olha ou não olha para trás? Olha. Você quer ver a confusão? Quantas vezes você está andando numa rua e já não olhou para trás para ver briga de cachorro? Foi ou não foi? Todo mundo olha para trás.
Caralho, ia cair fogo, enxofre do céu, aquilo ia virar uma fumaceira desgraçada. Fala a verdade, quem é que não iria olhar para trás, porra? Hein? Pô, gente. Você vê como essa história é meio zoada também? Mas enfim, é isso. A justiça, se houve justiça, né? Foi que Deus matou mulheres e crianças, homens inocentes naquela cidade. Isso que é verdade. Porque é impossível que naquelas duas cidades, porque aquelas duas cidades eram tipo São Paulo e Nova York daquela época. Agora você já parou para pensar se São Paulo e Nova York, será que todo mundo é filho da puta? Será que não tem gente decente morando nessas cidades? A mesma coisa, é só vocês usar um pouco o raciocínio. Será que em Sodoma e Gomorra só tinha filha da puta lá naquela merda? É só a família de Ló que era santinha? Que era boazinha, que era decente? Hein? E as crianças inocentes que morreram por culpa dos outros? Acha isso realmente justo? Eu só estou perguntando, porque perguntar não ofende. Tá? Então pare um pouquinho para pensar, para ver se realmente esse Deus é justo. Tá? Porque eu realmente não acho ele tão justo assim. Tá? Mas tirem vocês suas próprias conclusões. Esses capítulos e versículos que eu li, trate de ler o capítulo inteiro, tá? Para você tirar a sua própria conclusão. Tá? Eu não estou aqui para tirar a fé de ninguém. Só estou querendo mostrar apenas que esse livro, Bíblia, não se pode levar tudo ao pé da letra. Você não pode ler cegamente isso. Tem que parar para pensar, será que esse Deus é justo mesmo? Tratando aqui do tema justiça de Deus. Né? Eu não acho. Mas e vocês? Até o próximo vídeo de Perguntar Não Ofende com a série Justiça de Deus. Próximo será o terceiro vídeo. Até mais.